minha saudação ao nosso vigário-geral, Padre Max, e na pessoa do Padre Paulo, pároco da Catedral, que foi o último padre que Dom Adriano ordenou. Quero saudar os outros padres que concelebram essa Eucaristia, uma saudação agradecida, afetuosa aos diáconos aqui presentes, juntamente com suas esposas, familiares e todos os fiéis que vieram participar dessa celebração, a presença dos nossos queridos seminaristas. Essa festa de São Lourenço, onde tradicionalmente nós reunimos os diáconos da diocese, esse ano guarda também, como foi muito bem lembrado ao início, a recordação dos 25 anos da Páscoa definitiva do nosso irmão Dom Adriano, terceiro bispo da diocese de Nova Iguaçu, homem de Deus que serviu esta igreja como bispo por 28 anos, marcado este homem por um profundo amor a Jesus Cristo e a sua igreja, na doação que fez de sua vida como pastor desse povo que ele tanto amava e que ele gostava sempre de dizer que o tinha convertido, e para quem ele dedicou o melhor de si. Um homem com tantas capacidades intelectuais, humanas, pastorais, que se devotou completamente a esse povo, um grande pastor. O grande diácono São Lourenço nos ajuda a recordar o ministério diaconal na vida dessa nossa igreja diocesana. Gratos a Deus pela valiosa colaboração que estes nossos irmãos prestam à missão. E gosto sempre de lembrar que a colaboração que eles prestam na missão ao reino de Deus, à igreja, na maioria deles, é conjuntamente com suas esposas e seus familiares. Por isso, sempre nesse dia, eu renovo a gratidão que a nossa diocese tem a vocês, às suas esposas, aos seus familiares. Uma igreja que, a partir do Concílio Vaticano II, tem feito essa redescoberta do ministério do diaconato. Ao longo desses quase 60 anos do concílio, nós ainda estamos engatinhando nessa redescoberta da importância desse ministério, e que o diácono Lourenço mostra para nós o seu valor na igreja primitiva. De onde vem a fama de Lourenço? Uma fama que se espalhou por toda parte e que, apesar de ser um diácono lá do século III, essa fama chegou até nós. Apesar de tão distante no tempo, a sua caridade apaixonada o tornou próximo. Dele sabemos poucas coisas, mas aquilo que sabemos do diácono Lourenço basta. Preso e forçado pelo imperador a trazer-lhe os tesouros escondidos da igreja, pois os diáconos, entre outras coisas, cuidavam dos cofres da comunidade, Lourenço trouxe-lhe um grupo de enfermos, de pessoas portadoras de deficiências e de pobres, que eram assistidos pela comunidade cristã. E com ousadia disse: aqui estão os tesouros da igreja. Os pobres eram a única riqueza
e continuam sendo a única riqueza que a igreja tem para apresentar ao mundo, que é a provocação também da caridade que eles nos fazem. Um gesto forte e corajoso, esse gesto de Lourenço, que lhe valeu um martírio que também ficou famoso, porque não era um martírio comum, aquele que Lourenço sofreu, o martírio da grelha, e que lembra ao mundo que as supostas riquezas da igreja, por vezes pesada herança das glórias do passado, estão antes de tudo a serviço da caridade e dos pobres. Mas também lembra a igreja que os bens materiais devem ser tratados com grande seriedade e com muita transparência, que não é possível aplicar lógicas de lucro ao dinheiro que é usado para socorrer os últimos. Mas também, meus irmãos e minhas irmãs, eu creio que a sua atitude, a atitude de Lourenço, lembra a todos, de modo geral, crentes ou não, a lógica da criação, que aparece tantas vezes na Escritura. Como sabiamente disse alguém, a riqueza é sempre um dom de Deus, mas a pobreza é sempre responsabilidade dos ricos. Isso nos faz pensar no dia de hoje, também nessa recordação feliz de Dom Adriano. A fé em Cristo pede a todos nós entrar nessa lógica do grão de trigo. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Na figura do mártir que hoje celebramos e também do bispo que recordamos, coincidem a fé e o amor a Cristo, que é capaz de superar os limites de si mesmos para ir além. Essa lógica do morrer do grão de trigo, ouvindo, como na época de Lourenço e como na época de Dom Adriano, os apelos do Espírito Santo que age na história concreta que nos corresponde viver. A nossa igreja diocesana teve o privilégio de 2 bispos que participaram do sopro do Espírito Santo, que foi o Concílio Vaticano II, Dom Honorato, anterior a Dom Adriano, e Dom Adriano. E nossa diocese, que nasceu às vésperas do Concílio Vaticano II, recebeu desse concílio o impulso que depois levou esses bispos a deixarem uma marca muito grande na nossa vida diocesana e que a gente não pode nunca deixar de recordar. Por isso, uma data como essa, 25 anos, nos provoca a pensar o que é que nós temos feito dessa grande graça que vivemos, que foi o Concílio Vaticano II. Sobretudo, é uma graça que deve inspirar a nossa vida inteira. Dom Adriano dizia que no enfrentamento do cotidiano precisamos ter uma fé viva, uma fé que envolve todo o nosso ser, inteligência, vontade, sentimento. Foi o que fez com que ele vivesse e depois provocasse também na nossa igreja diocesana a vivência de uma fé encarnada, na lógica da encarnação do Verbo. Na homilia que ele pronunciou após o famoso sequestro, ele resumiu assim os impulsos que devem animar, dizia ele, a nossa atividade de bispos, de padres, de cristãos engajados. É por Ele, Jesus, para Ele
e nele que nós encontramos a força da doação e da entrega aos irmãos. É Ele, continua dizendo Dom Adriano, que nos anima, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos faz suplantar todas as limitações que sentimos e também lamentamos. Nesses dias, recordando Dom Adriano, procurei ler alguma coisa daquilo que ele falava e chamou a minha atenção essa sua paixão pelo Cristo, que portanto destaca no seu ministério, que teve uma marca social muito forte aqui na Baixada, porque se deixava mover pelas provocações daquilo que as pessoas viviam e daquilo que o Evangelho também suscitava como reflexão e como ação pastoral. Me chamou muita atenção isso. Era um homem de fé, e disso não temos dúvida, aqueles que o conheceram sabem muito bem disso. E essas palavras dele, que são palavras muito fortes, mostram precisamente o que explica a vida de um São Lourenço, a vida de um Dom Adriano. Se não é Cristo, não tem explicação. Assim também nós, meus irmãos. As figuras de São Lourenço e de Dom Adriano nos lembram que também é sempre tempo de testemunho, que é sempre tempo de martiria, ou seja, tempo de um testemunho corajoso. Vivemos tempos tão desafiadores, certamente achamos tempos tão difíceis. O Catecismo da Igreja, na sua dedicatória, abre com essa frase: o tempo presente é tempo do Espírito e do testemunho. E esse testemunho permanece vivo no nosso meio. E dizia Dom Adriano, em certos lugares, em determinadas épocas, ser cristão significa correr riscos. É preciso hoje, quem sabe, lembrar uma vez mais isso, nesse tempo nosso, onde há tanto relativismo. Também o nosso testemunho pode cair um pouco numa água com açúcar, que não provoca nada, que não suscita nada, que não muda nada. Que o Senhor nos conceda também a coragem desses homens. Para leigos e leigas, bispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, o exemplo de ambos nos estimula a assumir uma postura corajosa diante dos obstáculos que em cada época se apresentam ao anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Tendo sempre essas referências que eles tiveram e que Dom Adriano repetidamente mostrava que tinha: Cristo, a Igreja e, na expressão própria de Dom Adriano, o povão. Essas três referências são tão importantes para a nossa missão. É preciso ter sempre presente essas paixões. Que estes belos exemplos, meus irmãos e minhas irmãs, nos ajudem a viver o momento presente, tão cheio de desafios, e talvez o maior desafio de todos eles, que é o desafio de manter a esperança. O desafio de guardar a esperança, sustentados pela fé e pela caridade, que nos levam a prestar um serviço importante neste tempo, que é o de apontar para Cristo, nossa única esperança. Um belo sinal da partida de Dom Adriano, que também marcou muito a sua presença aqui na nossa diocese, e o espírito da nossa diocese, foi certamente ter partido às vésperas da festa de Santa Clara, uma das grandes festas franciscanas, ele que era franciscano. E essa marca ficou certamente impressa na caminhada da Diocese de Nova Iguaçu. Pedimos também, já celebrando
às vésperas de Santa Clara, que ela interceda por nós, para que sejamos uma igreja que dê testemunho pela coerência de vida e pelo amor pelos nossos irmãos e nossas irmãs. Amém.